aqui, pessoal, no nosso Momento Terapêutico. Eu sou a Mara Souza, sou terapeuta integrativa, trabalho também com consultoria empresarial, mentoria, ajudo empresárias, principalmente público feminino, a se posicionar, a traduzir seu sonho, sua ideia, seu projeto em realidade. A gente faz isso juntas. E uma grande amiga, que também é credenciada numa metodologia que eu uso para fazer avaliação de maturidade organizacional, que é a Alessandra, conversando comigo, me contando sobre o Eneagrama e como ele pode nos ajudar. Aliás, eu vou passar pelo processo de Eneagrama com ela, pela mentoria dela, para sentir como é e tudo mais, né? Nós vamos começar na semana que vem, se Deus quiser. E aí eu quis trazer ela para conversar um pouquinho com vocês e contar o que é o Eneagrama e como ele pode te ajudar na vida pessoal e na vida profissional. Vamos lá, Alice? Se apresenta, conta quem é essa mulher maravilhosa, poderosa. Olá, obrigada, Mara, pelo convite. Que bacana a gente fazer uma live assim, né? Olha só, então, eu sou consultora, especialista em consultoria empresarial e desenvolvimento humano, já trabalho com gestão de empresas há quase 20 anos, e sempre gostei de me dedicar ao desenvolvimento humano, porque eu acredito que as empresas são feitas de pessoas, e as pessoas que se desenvolvendo é que vão trazer resultados, então esse sempre foi um olhar que eu procurei ter. E aí estudei muito desenvolvimento humano, me especializei na metodologia de perfil comportamental e conheci o Eneagrama em 2016, quer dizer, não tem tanto tempo assim, né? Foi meu primeiro contato com o Eneagrama, foi em 2016, num curso de programação neurolinguística. Certo. E aquilo já me estimulou, me deixou animada, eu falei assim, nossa, que coisa bacana, porque a grande diferença do Eneagrama para o teste de perfil comportamental, para análise comportamental, é que a análise comportamental ela é do nosso momento agora. E o comportamento ele pode mudar, ele muda ao longo de toda a nossa vida. E o Eneagrama, ele é mais profundo, ele vai falar da nossa identidade, da nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela não muda. A gente muda, mas a nossa personalidade não. A gente transcende a personalidade. E a nossa identidade que é responsável pelos nossos comportamentos. É ela que tem os motivadores e os bloqueadores, os impulsionadores para os nossos comportamentos. Então, eu gostei muito, mas acabou que eu não consegui me dedicar a essa época, tanto a esse estudo, e em 2020 eu retomei esse estudo já aqui na Itália, fiz uma formação muito densa, uma formação com muitas horas, muito profunda, a gente passou além da formação por um processo terapêutico também, e eu gostei demais, e eu estou aplicando isso nas empresas, em desenvolvimento de equipe, em desenvolvimento de líderes, e desenvolvimento pessoal também, e tem trazido muito resultado mesmo. As pessoas elas se reconectam com a essência delas, elas entendem o porquê que elas fazem o que elas fazem e do jeito que elas fazem, gera uma maior compreensão entre os times, uma maior tolerância entre as pessoas, o entendimento de como de fato o outro se comporta, quem ele é, e isso tudo deixa os relacionamentos muito mais assertivos, né? Os relacionamentos mais harmônicos. Então, tem trazido muito resultado. Bom, acho que eu falei até, não respondi a sua pergunta do que é o Eneagrama, né? Então, o Eneagrama, ele é uma sabedoria ancestral. A gente não sabe, não tem um registro de fulano inventou o Eneagrama. A gente não encontra isso. A gente tem registros desses estudos, registros desse conhecimento. E esses registros, os primeiros datam de 2.500 anos antes de Cristo. Nossa! Exatamente, numa civilização do Egito Antigo. E foi encontrado também registros desses estudos do Eneagrama em outras civilizações antigas, também na filosofia hermética, no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, Pitágoras, Platão, a gente tem registros, elementos que remetem a esse estudo em todas essas facetas aí, em todo esse universo aí.
E o Eneagrama, ele entende que, no momento em que nós nascemos, a gente começa a desenvolver uma personalidade. Essa personalidade é a nossa forma de se proteger de tudo aquilo que nos causa dor, a forma que a gente encontra de se relacionar com o mundo, partindo daquilo que evita a dor e daquilo que busca o prazer ou o conforto. Então, dando um exemplo simples, quando a gente é neném, a gente chora para tudo. A gente está com fome, a gente chora. A gente está querendo carinho, colo, a gente chora. Se a gente está querendo que troca a fralda, a gente está desconfortável, a gente chora. E vem alguém e nos acalenta, vem alguém que nos tira daquela situação de desconforto e nos coloca numa situação de prazer, de conforto. Então, a gente aprende que, chorando, eu consigo o que eu preciso, eu consigo o que eu quero. E a gente vive assim, até com 2, 3 anos de idade, quando a nossa mãe começa a falar, engole o choro, menina. Pode pedir, mas sem chorar. Não precisa de chorar, porque a gente acha que chorando é que a gente ganha, né? É verdade. Então, isso já faz parte da construção da nossa personalidade. A primeira coisa é entendendo que chorar nos tira do desconforto e nos leva para uma situação de prazer. E aí, ao longo, né, da nossa infância toda, a gente vai tendo as nossas primeiras experiências e a gente vai descobrindo como lidar com o mundo que nos cerca. E cada um de nós, a partir de das crenças e valores, do momento histórico, das experiências de vida, a gente vai desenvolvendo essa personalidade. Mas a personalidade não é quem nós somos, a personalidade é essa máscara, é essa estrutura protetiva. Então, se nós não somos a nossa personalidade, quem nós somos? Né? Então, para o Eneagrama, nós somos uma essência divina. Nós temos uma conexão direta com Deus, direta com o Criador. E o nosso papel, a nossa missão é a gente se reconectar com isso, é a gente voltar para a nossa origem, é voltar para essa conexão. E esse é o nosso caminho, essa é a nossa jornada, o desenvolvimento das virtudes, né? E quando a gente começa a retomar esse caminho, a gente vai se reencontrando com o nosso propósito, a gente com os nossos princípios e valores mais fundamentais, que são as nossas virtudes, a gente começa a entender melhor o que de fato nos move, o que de fato nos motiva, e a gente começa num processo de transformação. Então, o Eneagrama possibilita isso, esse entendimento da nossa personalidade, da nossa essência, e ainda traça esse caminho de desenvolvimento para a gente voltar para a nossa essência. Pessoal, nós estamos aqui com a Alessandra, ela está falando para a gente sobre o Eneagrama, e se você está entrando agora, ou se você entrou e caiu a conexão, depois você vai ter na íntegra, porque nós estamos gravando também por outro software, e aí a gente vai colocar na íntegra depois no Instagram, no YouTube, e para você da rádio também, Rádio Flap, muito obrigada por estar aqui conosco, nos ouvindo, e fica com a gente, porque a Alessandra tem muita coisa para contar bacana sobre o Eneagrama ainda. Vamos lá, Li, pode continuar aí, que você estava comentando com a gente sobre como é que tudo isso começou, né? Que o Eneagrama é uma coisa muito mais antiga do que a gente imagina, né? Exatamente, uma sabedoria muito antiga, a gente tem esses registros desde 2500 já antes de Cristo, em algumas civilizações do Egito Antigo. E esse estudo percorreu várias civilizações e em várias épocas diferentes. Ele percorreu filosofias herméticas, ele percorreu alguns pensamentos de Pitágoras, de Platão, e chegou nos dias de hoje sendo estudado por várias pessoas, vários filósofos, psiquiatras, psicanalistas, e aí ele foi associado, né? Eu não vou entrar muito na parte técnica, mas o principal objetivo é, a partir do entendimento da nossa personalidade, dessa persona que a gente desenvolve a partir do momento que a gente nasce, entender as nossas motivações, entender como é que essa personalidade foi construída e como é que ela se reflete
nas nossas decisões, que essa personalidade ela é importante porque ela nos protege, mas que o nosso grande objetivo mesmo, a nossa missão, é se reconectar com a nossa essência, é a gente retomar aquele princípio divino da nossa existência e ter uma vida mais plena, uma vida mais leve, uma vida de mais amor ao outro, de mais auto-amor, de perdão, de cura. Esse é o grande propósito. Perfeito. E aí, como é que isso pode te ajudar as pessoas, né? Como é que você utiliza isso nos seus trabalhos para ajudar a pessoa no autoconhecimento, tanto na esfera profissional quanto na esfera pessoal? Uhum. Então, é isso que você falou, já falou tudo. É a questão, primeiro, é o autoconhecimento. O autoconhecimento possibilita a gente estar mais consciente dos porquês que a gente faz o que a gente faz. Então, a gente passa a ter mais inteligência emocional, passa a ter mais autodomínio, a ter controle, a ter clareza, e a gente consegue também entender o outro. Conhecê-lo melhor, saber como lidar com esse outro, né? Porque dentro de uma empresa, as pessoas não trabalham sozinhas, as pessoas trabalham em equipes. E o desenvolvimento de uma equipe passa pelo próprio desenvolvimento. E você entender aquilo que seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, o que o outro também tem, o que ele traz consigo, saber onde termina o que é próprio seu e onde começa o que é do outro. Tudo isso faz com que as relações sejam mais leves, mais harmônicas, mais construtivas. A gente diminui os preconceitos, as amarras, né, as resistências. A gente começa tanto a aceitar mais a gente, quanto a aceitar o outro. E isso torna o ambiente muito mais construtivo. Então, é a partir desse autoconhecimento, desse entendimento e desse entendimento do outro, é que a gente vai trabalhando como que fica melhor a comunicação, o relacionamento, o estabelecimento de metas, as ações motivacionais. Tudo isso vai ser a partir dessa análise do Eneagrama. Nossa, muito legal, muito bacana. E aí, você me explicou também, quando a gente conversou, que o Eneagrama, ele olha para várias áreas do indivíduo, né? Ele tem aquelas pontas lá, né? Eu não sei explicar bem, mas eu achei muito interessante, porque ele lembra muito as análises que são feitas no perfil DISC. Inclusive, você fez uma analogia, né? Uhum. Em como o DISC funciona e como o Eneagrama, as informações que o Eneagrama traz. Pode falar um pouquinho disso? O DISC, desde o início dos tempos, existe a curiosidade, né, do porquê que fazemos o que fazemos, quem nós somos, como nós somos, o porquê nos comportamos. Então, os gregos já começaram a estudar e a classificar o comportamento humano. Já em 376 antes de Cristo, a gente tem a primeira organização classificatória do comportamento, que é terra, fogo, água e ar, feita pelos gregos. Isso. Depois Hipócrates fez a partir do nosso temperamento. Então ele organizou esse mesmo terra, fogo, água e ar em colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Aí depois veio Jung, com um estudo mais aprofundado, envolvendo aí já a psicanálise, e também agrupou esses 4. Depois veio o DISC, e aí a partir do DISC veio o Profiler, comunicador, executor, planejador e analista. Então nós temos esses 4 comportamentos de maneira agrupada. O comportamento, ele muda ao longo do nosso tempo. A gente vai amadurecendo e o nosso comportamento ele vai mudando e vai se adaptando de acordo com as circunstâncias que a gente vai vivendo. O Eneagrama, ele não vai trabalhar com comportamento, ele trabalha com o que faz com que nos comportemos daquela maneira, que é a identidade, que é a nossa personalidade. Bacana. Então, o Eneagrama, a partir aí, depois de dois grandes estudiosos, que foram Oscar Ichazo e Cláudio Naranjo, a gente já tem o Eneagrama das personalidades, que cada ponto do Eneagrama, ele corresponde a uma personalidade, são 9 personalidades. Então, essas personalidades, elas têm ali o seu mecanismo de defesa, o que as protege, elas têm quais são os vícios emocionais daquela personalidade, as fixações.
ela tem também as características específicas, os instintos. Então, tudo isso, esse conjunto todo, forma a nossa personalidade, que vai desencadear no nosso comportamento, que vai desencadear nas nossas escolhas, nas nossas buscas, nas nossas fragilidades. E entender tudo isso, tanto a respeito nosso, tanto ao nosso respeito, quanto ao respeito do outro, é que vai provocar essa melhoria de trabalho em equipe, essa melhoria de desempenho organizacional, esse fortalecimento da cultura da empresa. Então, tudo isso é fundamental. Entender o indivíduo é fundamental para a gente ter uma empresa saudável, uma empresa sustentável. E aí você utiliza, então, essas informações que você coleta via um questionário, não é? Para direcionar esse indivíduo para se autoconhecer e assim melhorar os aspectos que ele precisa melhorar, isso? Exatamente. Então, a gente tem a aplicação do questionário, ela é uma etapa dessa provocação ao autoconhecimento, porque a pessoa, a gente não faz igual no teste do Profiler, que dá um resultado numérico e a gente enquadra a pessoa naquele comportamento. Não é assim. No Eneagrama, é a pessoa que se identifica, ela se descobre. Certo. Então, ela faz esse teste é um orientador para a nossa condução, mas a gente vai explicando cada tipo e vai mostrando como é que funciona, e aí ela vai começando a aumentar o seu nível de consciência, o seu nível de autoconhecimento, o seu nível de autoconsciência e o nível de consciência do todo. Então, não sou eu que falo, olha, Mara, você é o tipo X, é você que vai se encontrar nele. Uma ferramenta é esse questionário, que ele já ajuda nessas identificações, mas não necessariamente a pontuação mais alta que deu no questionário que você respondeu vai ser o seu tipo, vai ser a sua personalidade. Entendi. Porque tem vários outros elementos, né? Então, no Eneagrama, a gente tem, inicialmente, os 9 perfis, as 9 personalidades, e a gente tem 27 subtipos. E depois mais 56 subtipos. Então, a gente só vai entrando camada a camada, aprofundando cada vez mais. Exatamente. Então, é um trabalho, não é uma terapia, mas ele atua também como um processo terapêutico, ajudando nessa autodescoberta. E aí, então, a gente aplica esse questionário, a gente vai conduzindo nas provocações, de reflexão, a pessoa vai entendendo, vai se identificando. Eu, no meu caso, para você ter uma ideia, eu entrei num processo de resistência muito grande em relação à minha personalidade. Eu demorei um tempinho para melhorar aí meu nível de consciência e aceitar a minha personalidade. Eu tive muita resistência. Eu falo assim, não pode ser isso. Eu não quero. Mas aí a gente vai se despindo disso, né? dessas travas, dessas resistências que a gente tem até com a gente mesmo, e a gente começa a se permitir, a se perdoar, a se entender, e é isso que eu quero provocar nas pessoas também, sabe? Essa clareza, esse entendimento, essa evolução, porque é tanto sofrimento, né? Quando a gente não se aceita, quando a gente não se entende, quando a gente acha que o mundo não entende a gente, que a gente não entende primeiro a gente põe o dedo para fora, né? Exato. Aí depois você começa a olhar para dentro e fala, não é possível, eu não sou assim, não sou eu, né? Exatamente, mas o quê? A minha motivação é essa? Claro que não, eu sou uma ótima pessoa. O outro é que não fez direito. Mas então, olha, quando a gente se perdoa, fica tão mais fácil da gente perdoar o outro. Verdade. Quando a gente entende que nós somos os autorresponsáveis e que tudo é nossa responsabilidade, fica tão mais fácil de entender, de perdoar o outro, de saber, não, aquilo não é comigo, aquilo não é para mim, não sou eu que estou provocando essa situação. Exatamente. Fica tão melhor. Imagina, eu jamais, às vezes, hoje, né, lógico, eu ainda tenho também os meus momentos de questionamento comigo mesma, né? Eu acho que o auto-perdão é o mais difícil, né? Mas eu acho muito interessante quando você percebe, né, hoje, com o conhecimento que a gente tem, quando você percebe a briga interna que o seu cliente está tendo, né? Porque a pessoa começa assim, não, imagina, mas eu não provoquei isso, eu não queria que fosse assim,
eu queria assado. Imagina, não, mas essa pessoa que ficou com meu filho, não, mas não era, imagina, isso aí eu tenho que, ela que tem que resolver, não sou eu, né? E às vezes vem, né, no meu consultório, às vezes a gente conversa, você vai vendo que as travas, né, que ela está tendo de relacionamento já está envolvendo tudo, não é só o marido, não é só o filho, já está indo para o lado da nora, já está indo para. O negócio vai ampliando, né? Quando você está travado num padrão de comportamento, aquilo vai reverberando para as pessoas à sua volta. E aí você começa a conversar e a puxar, e a pessoa, não, imagina, mas não, mas eu não, mas é o outro, mas é meu filho, mas é minha nora, mas é meu irmão, mas é minha mãe, mas é isso. É muito engraçado, exatamente, muito interessante. A gente passa por um processo que a primeira coisa, né, que a gente sente, né, é a culpa, né? A gente sente culpa, depois a gente sente vergonha, depois a gente aceita, depois a gente perdoa. Então, a gente passa por esse ciclo aí. No primeiro momento, aliás, esqueci de colocar a rejeição. Primeiro a gente rejeita, depois a gente sente culpa, depois a gente morre de vergonha, depois a gente aceita e perdoa. E, então, passar por isso é libertador, né? Passar por isso faz toda a diferença. E é incrível, Lissandra, porque você também, como eu, como a Ananda, que já esteve aqui recentemente, a gente trabalha com processos B2B, né? O nosso foco maior é trabalhar em empresa. Mas cada vez mais a gente está deixando, graças a Deus, a gente está deixando de lado aquela crença que havia no passado, muito, muito mais forte na época dos nossos pais, né? Que você entrou na empresa, seus problemas ficam lá fora. Né? Dentro da empresa, eu sou funcionário, não sou. Parece que a gente deixava de ser humano, né? Então, não importava se o virou filho máquina, vira máquina. Não importava se seu filho estava com febre, não importava se você tinha brigado com a sua esposa, com o seu marido, não importava se você não estava se sentindo bem, estava com alguma indisposição pessoal, não. Entrou para dentro da fábrica, entrou para dentro do escritório, ali você era um funcionário. E hoje a gente sabe que não é verdade, né? O executivo, principalmente, hoje tem uma carga emocional muito grande dentro da empresa. Tem muitas decisões que ele tem que tomar que envolvem vidas, né? Depende da decisão que ele tomar, ele vai prejudicar famílias, né? Então, isso é muito pesado. E, de alguma forma, aquilo vem para ele, né? Vem como uma cobrança para ele. Então, o executivo hoje, ele precisa desse tipo de autoconhecimento. Ele precisa se entender, se conhecer, para ele poder melhorar a si, para depois melhorar a empresa, e aí caminhar e levar ao sucesso que ele deseja. Cada vez mais a gente tem sentido essa abertura pelos executivos. Eu não sei se está acontecendo isso com você também. Sim, sem dúvida. Graças a Deus a gente está passando por esse processo de mudança, eu acho isso extremamente positivo, né? Dessa aceitação mesmo, dessa quebra de barreiras, porque a liderança não precisa de ser um processo solitário, tal como ele vem sendo, né, até agora, né? Exato. Então, o líder, coitado, ele tem o peso, ele tem o bônus, mas que o bônus é isso aqui, comparado ao peso do ônus que ele carrega. Exatamente. Né? E quanto mais, e independe do tamanho da empresa. A partir do momento que você tem um colaborador, você tem ali uma comunidade inteira que você influencia, porque você influencia porque nós vivemos dentro de um sistema, o mundo é sistêmico. Sim. Então, o que acontece ali com aquela pessoa, com aquele indivíduo, ele vai levar para a família vai levar para o ambiente, vai levar para os outros lugares. Então, é tudo um efeito borboleta, em cadeia. Então, você tem uma responsabilidade muito grande na saúde mental, né, dessa pessoa, na saúde física, em todos os aspectos do indivíduo como um todo, no processo de crescimento dele, porque o processo de crescimento dele é que vai contribuir para a empresa, na liberdade de deixá-lo ou provocá-lo ele a sair, né? Porque a gente também não tem que manter colaborador que não está feliz trabalhando com a gente, isso também desencadeia várias ações, e às vezes ele não tem coragem de tomar uma decisão, você vai ter que prepará-lo para ele poder se desligar, porque exatamente, não está sendo nem bom para a empresa, nem bom para
ele, mas aí envolve culpa, mas é minha responsabilidade, mas ele tem família? Tem, mas ele tem que se encontrar também. Então, não é só uma questão de vamos trabalhar o líder para que o líder seja bonzinho e não mande ninguém embora. Não é isso. É de ter clareza. É de ter clareza quando realmente é necessário manter, quando é necessário desligar, quando é necessário desenvolver, quando é necessário motivar, quando é necessário reconhecer. Então, tudo isso faz parte. E é parte de crescimento também, né, Alessandra? Às vezes o desligamento de uma pessoa na empresa é doloroso para a gente, mas faz parte do crescimento, da evolução dela. Ela tem que passar por aquilo, por aquele momento, por aquele processo, né? E a gente não pode segurar. Né? Não pode, nem é bom para a empresa, como você falou, nem é bom para a própria pessoa, porque a gente impede, né? A história da borboleta, né? Que você vai lá, o cara foi abrir, né? Ajudar ela a sair do casulo e acabou prejudicando porque não deu o tempo que ela precisava de maturação para as asas secarem e ela poder voar. E essa borboleta nunca mais voou, né? Nunca chegou a voar. Então, assim, às vezes, na ânsia de você ajudar a pessoa, não posso, que nem você falou, não posso demitir porque a pessoa tem família, tem isso, tem aquilo. Às vezes, nessa ânsia, você impede o crescimento, você perde a maturidade dessa pessoa. E os processos de terapias integrativas têm cada vez mais auxiliado mentores e coaches nesse processo de amadurecimento pessoal dentro da empresa. E olha, depois eu vou passar aqui para contar para vocês aqui no Momento Terapêutico como que foi o meu processo com a Alessandra. Porque eu vou passar por esse processo e eu estou curiosíssima, porque eu já fiz apesar do questionário não ser o principal, mas eu já fiz e eu quero saber qual é a minha personalidade, né? Eu quero saber como é que é isso daí. Estou curiosa pra caramba para saber. Mas é rápido, não é uma coisa... Bom, depende. Eu demorei um pouco para me aceitar. Mas... Vamos ver como é que vai ser comigo. Se eu vou me identificar ou eu vou ficar na resistência, né? Não, mas não, vai nada, não. Vai ficar na resistência, não. Vai se identificar e vai ser ótimo. Eu acredito que sim. Eu acho isso fundamental. E é o que eu estava pensando enquanto você estava falando. Não necessariamente o empresário que tem uma grande empresa, que tem funcionários, precisa passar por processos como esse. A pessoa que é MEI, né, que está começando a empresa dela, ou que é um pequeno empresário, às vezes, né, que trabalha sozinho ou trabalha só com a família ali, também precisa passar por um processo desse, né? Para alinhar a expectativa pessoal com a empresa e, inclusive, aprender a lidar, porque a empresa é uma persona também dentro desse processo, né, Alessandra? A empresa tem personalidade. Bom, mas então, essa coisa do MEI, primeira coisa é a mudança de chave, de sair de um trabalho, porque é o que acontece com a maioria dos empreendedores, né? Tinha um trabalho, decidiu empreender. E essa mudança, essa ousadia, principalmente para a nossa geração, Mara, que cresceu assim, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você tem que arranjar um emprego público, estável, ou então de carteira assinada. Você vai começar lá, office boy, sai gerente do banco, né? Isso é que a gente foi orientado a fazer. A preocupação era assim: você já está trabalhando, mas tem carteira assinada, tem vale transporte, tem, como é que chama? Tem ticket de refeição, tem plano de saúde? Nossa, então você vai largar isso tudo para você empreender? Ou você vai largar um cargo público para empreender? Então, olha só, precisa primeiro de coragem, né, para enfrentar todas as opiniões opostas. Isso daí já começa a partir daí. Para ele realizar o sonho dele, ele já vai ter esse primeiro enfrentamento, né? Então, quer dizer, ele já está cheio de sonhos, ele pode estar seguro, mas ele também tem um ponto de insegurança, e se não der certo, enfim. E aí, então, essa é a primeira coisa. Agora, se autoconhecer, entender, se reconectar com o propósito, faz até ele escolher a coisa com mais a carreira, escolher o tipo de negócio, escolher a forma de atendimento desse negócio de forma muito mais alinhada com a própria essência. Quantas vezes, né, a gente vê isso muito em empresa.
das pessoas completamente desalinhadas com aquilo que gostam de fazer, com aquilo que deixa o coração delas quentinho, né? Que traz alegria de vida. Quantas pessoas passam 20 anos, 30 anos num serviço que detesta fazer, que não gosta, que fica esperando, o que você está fazendo? Estou esperando só aposentar, depois que eu aposentar é que eu vou começar a viver. Quantas vezes a gente já não escutou isso? Verdade. E quantas vezes a gente já escutou também de jovens, não tem a menor ideia do que eu vou fazer na minha vida, não sabe, não tem ideia do que vai escolher na faculdade, depois sai formado, eu não sei se eu fiz o curso certo, eu não sei se eu queria, eu não sei se eu devo começar outra faculdade, ou se eu devo arranjar um emprego. Então, as pessoas estão muito perdidas, muito perdidas. E a gente tem que parar de viver a nossa vida no improviso, né? A vida da gente é muito preciosa para a gente ficar vivendo no improviso. Então, o autoconhecimento é fundamental, ou para um grande líder, de um CEO de uma grande multinacional, ou para um pequeno empreendedor, ou para aquela pessoa que tem tipo um autoemprego, trabalha por conta própria, faz um freelance. Não tem regra, não importa. O importante é você estar satisfeito, estar feliz, estar fazendo vibrar, né, a sua energia, fazer a sua vida mais leve, entregando de fato para o mundo o que você tem de melhor, o seu talento. É isso que vai fazer diferença, o autoconhecimento. Perfeito, Li. Li, nós estamos aqui finalizando o nosso momento terapêutico. Eu agradeço, né, a sua participação e gostaria de saber se você quer deixar algum recado para quem vai ouvir a gente no gravado depois, né? Porque hoje o ao vivo não deu. Sim, não, ótimo. Então, eu fiquei nesse processo de transformação que eu fiquei estudando mesmo o Eneagrama. Eu cancelei não, eu parei de alimentar as minhas redes sociais, mas agora que eu voltei com isso, eu estou voltando com um projeto grande para disseminação mesmo do Eneagrama, para trabalhar com isso nas empresas e com lideranças, com pequenos empresários, com empreendedores, e vou trazer muitas novidades nas redes sociais, que é a nossa forma de comunicar, né? Vou começar pelo Instagram, explicando um pouquinho sobre o que é, trazendo muito conteúdo de qualidade a respeito disso, que já vai ajudar muito no autoconhecimento, e começar por aí, e os meus atendimentos eu já estou todos em transição, eu já estou atendendo praticamente todas as empresas a partir do Eneagrama, o desenvolvimento de equipes com Eneagrama, os líderes com Eneagrama, então vou compartilhar essa experiência que eu estou tendo com as pessoas que têm interesse nessa busca, então me segue lá, que eu vou trazer muita coisa boa, que vai ajudar muito já nesse processo de construção do ser de cada um. Perfeito, perfeito, pessoal. Eu super indico. A Alessandra é uma pessoa extremamente competente. Segue ela e, se você tiver interesse, dá para fazer tudo online, né, Li? Tudo não tem necessidade de ser presencial, então não tem problema. E ainda você tem o glamour de dizer que a sua mentora de Eneagrama está na Itália. Olha que chique. Fala a verdade. Se isso não é um glamour. É verdade. Obrigada, Li. Obrigada, muito obrigada pela sua generosidade em vir partilhar seu conhecimento com a gente. Imagina, E amanhã estamos juntos de novo no Momento Terapêutico, porque enquanto você almoça, a gente conversa. Um beijo, Li. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.